Primeiro livro de Samuel, capítulo 10, do verso 1 ao verso 7. Pai, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar na tua casa. Sempre para nós, meu Deus, esse momento ele é muito especial, ele é único para a nossa vida. Nós entendemos que no teu altar, nós entendemos que na tua casa, nós entendemos que diante da tua palavra, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Uma palavra tua pode reverter quadros humanamente irreversíveis. Uma palavra tua pode mudar a história de uma pessoa. Por isso que esse momento para nós ele é tão especial, porque nos abrimos para ouvir a tua voz, crendo que através da palavra o Senhor fala conosco. Que caia por terra toda resistência, caia por terra toda incredulidade, toda dúvida, caia por terra todo e qualquer questionamento, caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos como boa terra, que recebe uma boa semente, e assim produz os frutos para o qual foi semeado. Fala conosco hoje à noite, eu te peço, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém ou não amém? Muito bem. Queridos, existem características que nós nunca vamos saber, que faz com que Deus escolha pessoas. E é interessante porque de fato nós nunca vamos saber. Pelo menos a pessoa que é escolhida por Deus para fazer algo, eu acho que na sua sã consciência ela nunca vai entender por que foi ela. Quem vive isso, acho que sabe bem do que eu estou falando. Quando a gente se conhece e a gente sabe o quão indigno nós somos, e Deus de alguma forma nos escolhe para algo, o único sentimento é esse: eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não era a melhor escolha, eu não sei por que Deus me escolheu, mas por algum motivo Deus escolheu. É assim que funciona as escolhas divinas. Então, ainda que existam características que Deus viu e a gente não, essas características existem para que Deus escolha, né? Isso é um fato. Agora, a grande questão é o que a pessoa escolhida faz depois da escolha. Como que nós administramos depois que Deus nos escolhe para algo. E eu queria assim trazer essa palavra, mas eu queria que você entendesse, quando a gente falar desse tema e do assunto dessa noite, que você não imaginasse escolha apenas como pessoas que têm algum ministério ou algum dom especial, mas que você entendesse a escolha que Deus fez na sua vida para algo muito específico, que é só você que pode fazer. Porque eu olho assim para a história das pessoas, eu percebo, não é difícil você perceber, que todas as pessoas foram escolhidas para algo. Todas as pessoas. A grande questão é como que essas pessoas estão agindo diante dessa escolha. Como que as pessoas estão reagindo diante dessa escolha. E falar de escolha é falar desse decreto. É de algo que Deus nos entrega, porque a escolha é isso. É uma entrega, Deus entrega algo para a gente. Eu vou tentar te explicar melhor nesse texto. Olha o que esse texto fala. Esse texto, ele está falando do primeiro rei da história de Israel, que foi o rei Saul. O rei Saul, ele era, a família, pelo menos, acredito, porque era comum, né, que determinadas culturas, práticas, profissionais, elas não eram restritas aos pais, né? A família vivia aquela cultura. Então, se uma família plantava soja, milho, cevada, o que fosse, então era a família que plantava. Por isso que na época, a diferença da época para os dias de hoje, porque quando você fala para uma família a importância de ter mais filhos, não tenha só um, tenha dois, tenha três, né? A cabeça das pessoas hoje é filho da despesa. Naquela época não, filho não dava despesa, filho era uma mão de obra a mais para fazer a família dar certo. Então, quanto mais filhos, mais prosperidade para a família, porque tinha mais gente trabalhando. Era assim que funcionava, né?
E no caso de Saul, a família de Saul criava jumentas. E aconteceu que as jumentas do pai de Saul sumiram e não aparecia, e Saul então sai com um dos empregados da fazenda para procurar essas jumentas perdidas. E eles rodam parte lá do território de Israel e não conseguem encontrar, até que eles chegam numa determinada cidade, onde morava o profeta Samuel, e o servo, o empregado da fazenda que estava acompanhando, falou assim: olha, o profeta mora aqui, nós podíamos ir até ele, a gente dá uma oferta a ele, e a gente pergunta a ele, o que aconteceu? Então ele vai nos dar uma direção para a gente achar essas jumentas. Então eles vão, só que antes deles chegarem até o profeta, Deus já tinha falado para o profeta que alguém iria procurá-lo, e aquela pessoa que iria procurá-lo seria o rei de Israel. Quando Saul chega, então começa a história de Saul a partir daqui. Então, se você prestou atenção, no texto que eu li, o texto que eu li já fala do processo da entrega de Deus na vida de Saul. E é muito importante eu entender todo o processo, primeiro, porque Saul era um criador de jumenta, o pai era criador de jumento, ele nasceu criador de jumento, estava teoricamente condenado a viver e a morrer como criador de jumento. Não era uma vergonha, não era um problema, mas era a vida dele, ele ia viver aquilo ali. Só que, num determinado momento, quando ele tem esse contato, essa experiência com Samuel, e Deus entrega uma unção para ele, o cuidador de jumento agora vai virar rei. Isso aqui é tremendo, né? Porque quando Deus nos entrega algo, a nossa história muda. E a história de Saul muda. Já ouvi muitos pregadores dizendo, que a diferença de Saul para Davi, porque Davi Deus escolheu e Saul foi o povo que escolheu, mas não é verdade, biblicamente não é verdade. Deus escolheu Saul. Deus ungiu Saul. Deus entregou o trono de Israel para Saul. A grande questão foi o que Saul fez com aquilo que Deus entregou a ele. E é essa questão que eu queria hoje compartilhar com a minha igreja. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos entrega? E é bom a gente fazer uma reflexão séria, madura, porque todo mundo aqui recebeu algo de Deus. Você pode ter certeza disso. Todos receberam. É uma profissão, é uma habilidade, é uma estratégia. O que você está fazendo com aquilo que Deus te entregou? Porque para mim, o grande desafio não é receber algo de Deus. Para mim, o grande desafio é sustentar isso, é manter isso. Então, nós vamos hoje meditar na vida de Saul, porque nós vamos aprender com os acertos e com os erros de Saul, para a gente aprender como sustentar, como manter aquilo que Deus tem confiado a nós, aquilo que Deus tem entregue a nós. Então eu queria que você prestasse atenção nessa palavra, porque eu acredito que essa palavra vai ser uma resposta, porque algumas pessoas têm saudade do passado, porque já viveram momentos melhores no passado do que vivem hoje. Pessoas que às vezes têm que administrar prejuízos. Por que o prejuízo chegou? Por que você jogou fora, desperdiçou algo que em algum momento Deus te entregou? Então acho que esse texto vai responder muita coisa para a gente, né? Então vamos lá. A palavra é essa: a entrega de Deus e a resposta humana. E quais respostas precisamos dar para sustentarmos o que Deus nos entregou? Pronto comigo aí? Vamos lá. Primeira resposta que nós precisamos dar
para sustentarmos aquilo que Deus nos confiou, primeiro, seguir a direção profética. Sempre que Deus nos entrega algo, Deus nos dá uma direção de como fazer com aquilo. De maneira diferente, mas Deus sempre vai dar uma direção. Quer ver bem? Muito comum quando alguém às vezes está orando para uma faculdade. Nossos jovens, adolescentes estão orando: eu quero ser um advogado, eu quero ser um médico, um dentista, eu quero ser um profissional nessa área ou naquela área. Quando brota o desejo no coração por fazer algo, geralmente junto com esse desejo de fazer algo, vem assim uma motivação. O que eu posso fazer com isso para abençoar o reino de Deus? Geralmente isso vem: poxa, se eu for um médico, eu vou poder ajudar as pessoas que não têm recurso. Se eu for um advogado, eu vou poder ajudar as pessoas que estão injustiçadas. Aí pronto, Deus entrega. Deus vai lá e entrega a faculdade, entrega o diploma, honra, abre portas. E Deus dá direção para que você viva aquilo ali. E o próprio desejo do que fazer com isso, você pode ter certeza que já faz parte da direção. Presta atenção como é que Deus fez, olha bem. Olha, do verso 2 em diante. Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens, junto ao sepulcro de Raquel, e eles vão te encontrar e vão falar assim, assim, assim. Quando você passar por ali, pelo túmulo de Raquel, você vai chegar na cidade, lá no Carvalho de Tabor, e vai encontrar 3 homens. Presta atenção, Saul. Por onde você tem que passar, com quem que você tem que estar, qual a resposta que você tem que dar para cada um. Siga as direções até você chegar aonde Deus quer te levar. Quando você olha para o texto, cada detalhe que o profeta passa para Saul, Saul segue, Saul vive aquilo ali. Então Saul, ele só alcança a unção, o reinado, ele só recebe de Deus o que Deus tinha falado que entregaria, porque ele caminha na direção que Deus dá. Ele não podia ir numa direção contrária, ele não podia fazer o que achava que era melhor ou pior. Por mais desconfortável que fosse seguir a direção, era seguindo a direção que ele ia viver o que Deus tinha para ele. Essa palavra precisa chamar nossa atenção, irmãos. Porque não é por falta de direção que as pessoas erram, não. E como pastor dessa igreja, é algo que eu falo assim com muita tranquilidade no meu coração. As pessoas dessa igreja não erram por falta de direção, elas erram por uma obstinação em fazer o que querem. E muitas vezes fazer contra direções que Deus dá. Pessoas que acham que direção é algo que tira a minha liberdade. Direção de Deus não tira a liberdade, direção de Deus protege a gente do caminho. Então, se você recebeu algo de Deus, Deus te deu uma direção. Siga a direção, para que você não perca esse algo que Deus te confiou, seja o que for. Se um dia Deus falou para você: faça assim, 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 faça assim, assim, assim. E eu sei que Deus fala, e eu sei que isso é muito específico para cada pessoa. Se você em algum momento se perdeu nisso aí, você precisa resgatar isso e voltar a seguir as direções, para que você não perca a preciosidade do que Deus tem confiado a você. Então a primeira resposta é essa: seguir a direção de Deus, a direção profética para a nossa vida. Segundo, para nós, que nós precisamos, resposta que nós precisamos dar para sustentarmos o que Deus tem confiado a nós. Segunda coisa, nós precisamos nos manter espiritualmente alimentados. Por que tem tanta gente que às vezes recebe algo de Deus e fica entusiasmado e depois perde isso? Com certeza tem gente aqui que deve estar vivendo isso, e com certeza você conhece pessoas que vivem isso ou já viveu isso, né?
recebe algo de Deus, tem às vezes uma experiência com Deus, recebe uma palavra, uma profecia, uma unção de Deus, um presente de Deus, aí fica empolgado, fica entusiasmado. Tem pessoas que vêm e falam: eu vou ganhar o mundo para Jesus, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e uma semana depois está perdido, não quer mais nada, um desânimo toma conta. A maioria das pessoas vai arrumar um culpado para isso, né? É uma guerra espiritual, é o diabo, é o Satanás, é não sei o quê, é porque ninguém me entusiasma, é porque ninguém me motiva. Na verdade, irmãos, é porque as pessoas recebem de Deus e elas querem papinha na boca. Tem muito crente que quer viver de papinha na boca. Agora, olha bem o texto, que esse texto é interessante demais. Porque dentro da direção que Deus deu, Deus falou para eles assim: você vai encontrar 3 homens. Quantos homens? 3 homens. Um vai estar com 3 cabritos, o outro vai estar com 3 pães, e o outro com odre de vinho. O que está com 3 pães vai te dar 2. Por que não foi o do cabrito? Por que não foi o odre de vinho? Porque o cabrito era para o holocausto, o vinho era para libação, o pão, que era uma oferta que era de alimento, era para se comer, e era o único oferta que representava o alimento espiritual, que é o maná e a palavra de Deus. Então você não vai receber o cabrito, você vai receber o pão, você precisa manter isso. Isso aqui é algo, irmãos, que essa igreja, a gente fala disso a vida inteira. E a minha esposa, ela é assim, especialista nisso. Geralmente quando alguém chega para ela passando luta, né, estou desanimado com a igreja, a primeira pergunta que ela faz: como está a sua leitura bíblica? A primeira pergunta. Quanto tempo você não leu sua Bíblia? Vai virar meme, cara. As pessoas querem saber por que eu estou fraco, por que eu estou desanimado. Irmãos, a gente vive assim uma geração, eu acho que a nossa geração é uma geração de certa forma muito privilegiada em alguns aspectos. Hoje nós temos uma geração que está mais preocupada em cuidar da sua saúde. E eu acho isso tão nobre, né? Porque principalmente nós evangélicos, que a maioria nunca teve muito esse cuidado de pensar na saúde física, e eu acho isso um prejuízo muito grande, porque a gente diz que nós somos templo do Espírito Santo, e às vezes a gente não cuida do templo que Deus deu. Então hoje, graças a Deus, né, a gente tem, as pessoas estão mais cuidadosas, nós temos médicos especialistas, na igreja nós temos médicos especialistas nisso, que tratam, que ajudam, e as pessoas estão mais antenadas, as academias estão cheias, né, de pessoas que estão preocupadas em se cuidar. Então quando vai para a academia, sabe que tem que fazer uma suplementação, sabe que tem que se alimentar bem, sabe que tem que cortar determinadas coisas, né? Enfim, eu tenho que parar de tomar isso, de tomar um refrigerante, enfim, porque eu preciso cuidar, porque eu sei que se eu não me alimentar bem, eu posso ficar doente, eu posso ter doenças no futuro, enfim, e as pessoas estão cuidando do físico, isso é muito importante. Agora tem um monte de carcaçudo aí, com a alma miserável. Então você olha, a carcaça está linda, traçado, 45 de braço e 15 de alma pobre. Por quê? Por quê? Porque não cuida da vida espiritual. Eu acho assim, até meio absurdo, é cômico e absurdo, quando a pessoa chega e fala que não tem tempo. Não tem tempo. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas tem tempo para tomar café, tem tempo para comer, tem tempo para ir para a academia. E aqui nós deveríamos priorizar aquilo que de fato é prioridade, que é a nossa vida espiritual. Porque muitas pessoas estão desperdiçando bênçãos que Deus está entregando. E estão desperdiçando por quê? Porque não cuidam da vida espiritual. Tem gente que a única contato que tem com a palavra de Deus é quando vem no culto. É um período, irmãos, que preocupa demais a liderança da igreja, é período de verão. Todo ano é uma preocupação dos líderes
período de verão. Por quê? Porque tem uma turma que vai para a praia em janeiro, só volta no carnaval, e a maioria volta todo arrebentado. Porque eles conseguem ficar um mês na praia e deixar a Bíblia aqui. Nem leva. Então você olha, está lá caminhando na praia, está passeando, está tomando banho, está curtindo, mas não posta uma foto lendo a Bíblia, porque nem leva para a praia. Aí volta com a vida toda desgraçada. Quando volta. E tem alguns que nem voltam. Não tem mais diabo na praia do que tem aqui não, irmãos. A mesma quantidade de diabo que tem aqui, tem lá. A grande questão é que aqui você está se alimentando da palavra, está se fortalecendo para você sustentar o que Deus te dá. Porque se você parar de sustentar isso, em algum momento, isso vai te fazer falta. Não tem diferença da sua vida para a minha. Se eu não ler a minha Bíblia todo dia, se eu não orar todo dia, se eu não me alimentar espiritualmente todo dia, eu vou desperdiçar o que Deus me entregou. Então isso é com qualquer pessoa. Não importa se você é um novo convertido, não importa se você tem 50 anos de crente. Se você não se alimentar espiritualmente todos os dias, em algum momento você vai desperdiçar algo precioso que Deus colocou na sua vida. Por isso, que quando você estiver na direção, o pão, e esse pão que era um pão que era preparado para isso, o pão precisa fazer parte da nossa vida. Presta atenção nisso. Terceira resposta que nós precisamos dar para sustentar o que Deus tem nos entregue. Terceiro, é ter uma experiência pessoal com Deus. Olha o que diz o verso 6 e o verso 7. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Olha que coisa tremenda. O cara que ele era um cuidador de jumenta. Ele não era profeta, ele não era rei. Ele era um cuidador de jumenta. Sempre que eu olho esse texto, irmãos, eu sempre olho a minha história. Porque às vezes a gente pensa, Davi era um cuidador de ovelha, virou rei. Eu era um sapateiro, virei pastor. O cara que era cuidador de jumenta, vira rei, vira príncipe. E o que muda isso? Uma experiência com Deus. Estava falando sobre isso antes de a gente começar a ministração da palavra. A importância da gente ter uma experiência com Deus. Porque a experiência com Deus sustenta a nossa fé. A experiência com Deus nos capacita a sustentar aquilo que Deus nos entregou nos momentos mais difíceis. Manter viva a nossa experiência com Deus. É bom, a nossa igreja não tem esse costume, né, de trazer testemunhos ao altar. A gente não tem muito isso. Eu tenho umas coisas na Bíblia assim, que eu fico assim meio cabreiro, porque Jesus curava as pessoas e falava para não dizer para ninguém. Ele curava o cego e falava, não conta para ninguém que eu te curei. Ele curava, como isso? Ele curou o mudo e falou para o mudo não falar. Como é que é isso, cara? A única coisa que o cara quer fazer é falar o resto da vida, né? Ele vai lá, cura o mudo e fala, não fala não. Então para que curou, né? Não, porque não era para propagar, não tinha porquê. Enfim, de alguma forma Jesus fazia dessa forma. Então eu tenho essa dificuldade. E uma das coisas que eu tenho dificuldade é que tem muita gente que às vezes fundamenta a sua fé na experiência do outro. Ele quer fundamentar a fé dele, a crença dele na experiência do outro, sem nunca ele mesmo ter a experiência dele. Então a experiência do outro te empolga, a sua experiência te muda. A experiência do outro pode até te motivar, mas é a sua experiência que te transforma. É a sua experiência que te protege, que te sustenta. Então, o profeta chega para Saul e fala, você vai ser transformado, você vai ter uma experiência, você vai ser um outro homem, você vai profetizar, você vai deixar de ser o cuidador de jumenta, e vai virar um profeta, você vai estar à frente da nação. Nós precisamos buscar experiências com Deus. A experiência com Deus é o que faz, é o que nos capacita a preservar aquilo que Deus nos entregou. Presta atenção nisso. Quarto,
para nós sustentarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. Quarto lugar, nós precisamos manter a confiança nas direções que Deus nos dá. Aqui é um grande desafio para nós. E aqui nós vamos começar a aprender com os erros de Saul. Pouco mais à frente desse texto, capítulo 13, Saul começa a cometer erros, e que são erros que a gente vê muitas pessoas cometendo. Capítulo 13, do verso 7 em diante. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo de Samuel, que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é algo que a gente assiste muitos pastores, igrejas cometendo esse erro. Deus entrega algo e Deus dá direções. Em algum momento as pessoas acham que porque elas receberam esse algo e elas se tornaram grandes, porque Deus entregou algo grande para elas, então elas já não precisam assim seguir tão à risca as direções que Deus dá, né? A gente vê muitos ministérios no Brasil se perdendo, ministérios grandes, lindos, cheios de promessas, ministérios que nasceram para abençoar a nação e as nações da terra. E hoje a gente assiste os filhos desse ministério brigando por nome, por placa, brigando, tal cidade é minha, tal cidade é sua, brigando. Porque em algum momento as direções se perdem e as pessoas acham que elas podem fazer o que elas querem. E aquilo que um profeta diz, que uma liderança diz, já não tem mais tanta influência na minha vida. Isso acontece muito dentro da igreja. Pessoas que às vezes chegam na igreja totalmente cruas das coisas espirituais. Então elas vão para uma célula, elas não têm dificuldade de seguir um líder. Elas ouvem um culto, elas não têm dificuldade de seguir a direção de um pastor, elas não têm dificuldade, elas seguem. E por causa disso Deus entrega algo para elas, e elas começam a crescer dentro da igreja. Isso é lindo, a gente vê as pessoas crescendo. Só que algumas, com a medida que elas vão crescendo, elas começam a achar que agora elas são independentes, agora elas acham que elas podem tomar as decisões por conta própria, agora elas não precisam mais dar satisfação para a liderança, agora elas podem fazer porque elas são grandes também. Foi o que Saul fez. Samuel chegou para Saul e falou assim: espera. Ele estava num campo de batalha, junto com o seu exército, o exército inimigo do outro lado, e não se ia para a guerra sem que antes o profeta orasse e oferecesse, levantasse um altar e um sacrifício, e orasse a Deus e abençoasse o povo para o povo ir para a guerra. Então Samuel fala: espera até eu chegar, eu vou oferecer o sacrifício, vou orar por vocês, vocês vão para a guerra e vão vencer os filisteus. Samuel demorou a chegar. Não foi por qualquer motivo, não. Eu acredito que o motivo pelo qual Samuel demorou a chegar foi justamente para provar o coração de Saul.
Presta atenção nisso, que às vezes você fica ansioso, toma decisões porque acha que você está com pressa e não pode esperar. Talvez essa pressa sua seja justamente a prova com que Deus está te colocando para saber o quanto você depende dele ou o quanto você depende de você mesmo. Era só ele esperar. Porque não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas ele deixa de seguir a direção e resolve agir na sua própria direção. Quando ele age na própria direção, ele joga fora tudo aquilo que Deus havia entregue a ele. Pessoas têm cometido esses erros diariamente. É quando a vaidade toma conta do coração e as pessoas acham, não, agora eu sou o cara, agora eu não preciso de pastor, agora eu não preciso de igreja, agora eu não preciso de pai, de mãe, agora eu não preciso de ninguém, agora eu me viro, agora eu sei o que eu faço. É muito legal quando ele vai aconselhar pessoas e antes de você terminar uma frase, a pessoa fala, não, eu sei. Eu já passei por isso algumas vezes. Pessoas sentam às vezes para conversar, querem uma direção, querem um conselho. Aí quando elas começam a falar e você fala assim, não, eu sei. Não, eu sei. Na terceira eu sei e eu paro a conversa. Você já sabe tudo, você está fazendo o quê? Fazendo eu perder meu tempo? Se você já sabe tudo, você pega e se vira, irmão. Vai lá. Todo lascado, todo arrebentado, mas eu sei. É o drama de Saul. Em algum momento eu não preciso mais do profeta, em algum momento eu não preciso mais de líder, em algum momento eu sei o que fazer. E quando ele deixa de seguir as direções mais simples, ele simplesmente joga fora toda a preciosidade que Deus te entrega para ele. Tem muita gente vivendo isso aqui dentro, irmãos. Tem muita gente que no meio do caminho se perdeu aqui. E se perdeu por causa disso. Porque você permitiu que determinadas vaidades entrassem no seu coração, porque você conquistou algo que você não tinha. E na sua conquista você começou a se achar melhor que os outros. Na sua conquista você começou a se achar independente da igreja. Na sua conquista você começou a se achar independente dos seus líderes. Na sua independência você assina o seu atestado de óbito. O que nos preserva são as direções nos guardam. E as direções que vêm de Deus, geralmente elas vêm para provar o nosso coração. E qual é o problema das pessoas que não seguem direção? Que elas nunca assumem os seus erros. Prestou atenção no texto? Eu errei, sabe por que eu errei? Porque você atrasou. A culpa não é minha não, a culpa é sua. Se você não tivesse atrasado, eu errei, sabe por quê? Eu errei porque o povo está me pressionando. Eu só fiz porque o povo está me pressionando. Porque se o povo não estivesse me pressionando, a culpa não é minha não, a culpa é do povo. A culpa é do profeta que atrasou, né? Geralmente, no final das contas, ninguém tem coragem de colocar a culpa em Deus, coloca no diabo. Não, a culpa é do diabo, é do Satanás. Mas tem um cara de irmão que devia receber o nome de Satanás, porque a culpa é sua mesmo. Você é o seu Satanás. Você é o seu demônio. Porque você tem tomado as decisões por conta própria, porque você tem ouvido você mesmo. E não as pessoas que querem cuidar de você. Se você quer parar de desperdiçar o que Deus tem confiado a você, pare de fazer a própria vontade, volte a seguir direções. As direções te protegem. Mantenha a sua confiança nas direções de Deus. Deus não vai mudar, porque você hoje é uma pessoa mais madura. Ele vai continuar sendo o Senhor que dá direções. E por último, se nós queremos sustentar aquilo que o Senhor tem nos confiado, quinto, nós precisamos manter o coração obediente. Na mesma sequência, eu quero ler para você o capítulo 15, verso 22 e o verso 23. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Por que Saul joga fora a unção que Deus deu a ele? Por que Saul joga fora aquilo que Deus havia entregue a ele? Porque ele decide pelo caminho da desobediência. E assim como no primeiro caso, uma desobediência cheia de argumento.
Irmãos, cuidado com pessoas que vivem se justificando. Cuidado com pessoas, cuidado com você mesmo. Quando você é confrontado por algum erro, cuidado se você é aquela pessoa que está sempre criando argumentos para se defender. Cuidado se você é o tipo de pessoa que está sempre arrumando o culpado para os erros que você comete. Cuidado com isso. Você pode estar caminhando num abismo espiritual, um abismo. Você pode estar perdendo a sua vida, desperdiçando preciosidades que Deus confiou a você, sem você perceber que é você mesmo que está jogando isso fora. Cuidado. Isso começa muitas vezes em casa, sabe? Desobediência em casa. Coisas simples. Deus tem umas coisas, né, irmãos? Deus tem umas coisas, umas formas assim de administrar, de nos ensinar. Deus é tão detalhista em tudo que Ele faz, tão detalhista. Quando a gente olha para a Bíblia, os grandes erros na Bíblia foram detalhes. Na conquista de Jericó, Acã, Saul, os erros de Davi. Quando a gente olha assim, foram detalhes, porque as pessoas acham, isso é bobagem. São frases, existem frases, irmãos, que são perniciosas, que são perigosíssimas, e que estão muito comum na boca das pessoas. Não tem nada a ver, não. Deus conhece o meu coração, né? Como o fato de Deus conhecer o seu coração justificasse a sua desobediência. Não justifica. A desobediência é um atestado de óbito na vida espiritual. E isso não tem diferença. Você pode ser um apóstolo, um pastor, você pode ser um crente novo, um crente velho, você pode ter 300 anos de igreja. O dia que você decidir desobedecer, você vai jogar fora algo precioso que Deus entregou nas suas mãos. A obediência é a chave para se conservar a unção. A obediência é a chave para se conservar o que Deus nos entrega. É assim que funciona. Tem coisas que deveriam acontecer através de você. Vai acontecer através de outros. Porque você não soube sustentar o que Deus te confiou. Aprenda isso, sabe, irmãos? Porque tem algumas pessoas que às vezes se apegam a determinadas promessas, como se as promessas tivessem que acontecer com ele. Presta atenção. As promessas vão acontecer. O que Deus falou vai acontecer. Pode ser através de você, mas pode não ser. A promessa de Deus era dar paz para Israel. Isso deveria acontecer com Saul. Saul desobedeceu. Deus transferiu a unção para Davi. Aconteceu? Aconteceu, mas não com ele. Vai acontecer. Eu acho que deve ser uma das piores coisas, né? Você vê a promessa que Deus fez para você na vida do outro, porque você desperdiçou aquilo que Deus entregou para você. Tem muita gente vivendo isso. E voltando aqui, cheio de justificativas, cheios de argumento, cheios de culpados, onde o próprio culpado nunca se assume. Eu queria concluir essa palavra fazendo uma comparação sobre Saul e Davi. Porque é inevitável, quando a gente fala de Saul, a gente não pensar em Davi. Se você estuda a vida desses dois líderes, o primeiro rei de Israel, que foi Saul, o segundo rei de Israel, que foi Davi, quando você estuda a vida dos dois, você fica assustado, porque Davi errou mais do que Saul. Davi cometeu pecados que Saul não cometeu. Davi também desobedeceu, sabia? Você sabia que a Bíblia fala da desobediência de Davi? Quando Davi manda fazer o censo,
E ele faz por conta própria, em desobediência a Deus, e morrem 70 mil pessoas por causa da desobediência dele. Saul não adulterou, Davi adulterou. Saul foi um homem muito injusto, mas nunca mandou matar um amigo. Davi mandou matar um amigo, para poder ficar com a mulher do cara. Quando você olha para a história dos dois, você vai ver que Davi sempre foi um homem pior do que Saul. Mas sabe como é que a Bíblia chama Davi? O homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele era confrontado num pecado, ele se arrependia profundamente do seu pecado. Você nunca vai ver Davi jogando a culpa em ninguém. Quando as pessoas começam a morrer, ele ora a Deus e fala assim: Senhor, eu pequei. Essas ovelhas não têm culpa de nada, a culpa é minha. Se alguém tem que morrer, que seja eu e não elas. Ele assume a culpa, ele não transfere. Quando ele peca para poder ter, no adultério dele, ele escreve o salmo, ele fala lá: eu pequei, somente eu. Ele assume. Quando Saul é confrontado, ele arruma culpados. Quando Davi é confrontado, ele se quebranta. E essa palavra é justamente o que eu queria fazer para eu terminar com você hoje. Porque não tem ninguém aqui que não tenha errado, irmãos. Não tem ninguém aqui que tenha recebido algo de Deus e em algum momento se perdeu nisso. Não tem ninguém aqui que em algum momento não esteja desperdiçando algum presente que Deus entregou para você. Não tem ninguém aqui que não tenha pego algo que Deus te confiou e você esteja fazendo e administrando do jeito que você acha melhor. Não tem ninguém aqui que não tenha errado nisso aí. Deus nos entregou algo e nós não estamos sabendo conservar isso. Porque em algum momento nós nos achamos dono disso e no direito de fazer o que a gente quer. Só tem dois caminhos: ou você vai arrumar culpados, ou você vai se arrepender e vai voltar para o caminho certo. A grande questão não é quem errou ou quem não errou. A grande questão é quem se arrependeu e quem transferiu a sua culpa. Essa é a palavra. Eu queria que você repensasse, ou pensasse nisso com muita seriedade. É o ano da entrega. Não tem faltado entrega da parte de Deus para nós. A graça de Deus sobre a nossa vida, ela é inexplicável. Deus viu em nós algo que nós não conseguimos enxergar. E ainda assim, Ele entregou coisas de valor para nós. Sustentar isso, administrar isso, usar isso de maneira legítima, é a nossa responsabilidade. Eu falei sobre algo essa semana e eu queria repetir. Deus não tem dificuldade nenhuma em nos abençoar. Deus não tem dificuldade nenhuma em prosperar a nossa vida. Deus não entra em crise em nos ver bem. Deus não entra em crise em nos ver prosperando. Deus não entra em crise em nos ver dando certo. Não. Deus se alegra porque é Ele que nos dá. A grande questão é quando nós nos perdemos com os presentes de Deus. Saul se perdeu com a unção que Deus deu a ele. Subiu para a cabeça a unção. Espero que você esteja entendendo. Não deixe subir para a cabeça o seu talento, a sua prosperidade, a sua inteligência, os seus dons, porque o dia que isso acontecer, aquilo que Deus te entregou perdeu o propósito. A minha oração no ano da entrega é que Deus nos surpreenda, Deus surpreenda a igreja, que Deus abra portas onde você nunca viu, que Deus te leve a lugares que você nunca imaginou pisar, que Deus te exalte, te honre, como Deus fez com o criador de jumento e transformou ele em príncipe. Que Deus te surpreenda esse ano, mas que o nosso coração não se perca nisso. Vamos ficar de pé para a gente orar.
Pai, eu quero te agradecer essa noite, porque nós cremos que a tua palavra é a resposta que nós precisamos para nós não errarmos no caminho. Nunca vamos entender por que o Senhor nos deu coisas tão preciosas. Nunca vamos entender por que o Senhor escolheu a nós, mesmo sabendo quem nós somos. Então só nos resta agradecer. Somos gratos pelos talentos que o Senhor tem nos entregue, pelas provisões, pela prosperidade, pelas conquistas. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos confiado, tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E eu sei, meu Deus, que aqui, todas as pessoas aqui, todas elas, sem exceção, na sua consciência, sabe do que eu estou falando. Quero te pedir perdão pelas vezes que usamos dessas dádivas de maneira ilegítima, desonesta, vaidosa, prepotente. Nos perdoe quando nos perdemos nas direções. Nos perdoe, meu Deus, quando nós decidimos pela desobediência, porque achamos que podemos fazer do nosso jeito. Hoje, meu Deus, diante da tua palavra, nós queremos ajustar a nossa vida. Não só te agradecer por aquilo que o Senhor tem nos confiado, mas te pedir graça para que a gente não perca isso. Te pedir graça para que a gente não se perca nisso. Nos ajude, nos dê essa maturidade, esse discernimento, nos dê essa capacidade, meu Deus, de leitura da vida, nos dê, meu Deus, essa condição de dizer sim ou de dizer não, de ir ou de não ir, nos dê essa capacidade de assumir quando erramos e não de transferirmos para quem quer que seja. Nos dê um coração quebrantado como o coração de Davi. Nós não podemos te pedir um coração infalível, porque isso é impossível a nós humanos. Mas nós podemos te pedir um coração quebrantado, contrito, sincero e arrependido, para que todas as vezes e tantas quantas vezes nós errarmos e formos confrontados no nosso erro, que tenhamos a humildade de assumir, de reconhecer, de confessar e de buscar um caminho de mudança. Ajusta a nossa vida, tira os nossos argumentos, as nossas desculpas, ajusta a nossa vida, porque nós podemos entregar mais do que temos entregue, nós podemos ser melhores do que temos sido, nós podemos fazer mais do que temos feito. Eu oro, meu Deus, por isso. Eu oro por mim, pela minha casa, e eu oro por cada um dos meus irmãos. E aonde essa palavra chegar, que essa oração mude histórias, mudando corações, em nome de Jesus. Vamos pode dizer amém?